A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero Kleber da Adcol em Itaitindiba. Nós vamos a mais uma reflexão da nossa leitura bíblica diária da escola dominical. Nós estamos na lição de número 11, cujo tema é Cultivando a Convicção Cristã. A nossa leitura bíblica diária de sábado encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. A frase tema que acompanha o texto bíblico é uma consciência altruísta de não criar obstáculo ao Evangelho. Podemos ver aqui no texto sagrado que as contribuições do apóstolo nas coisas espirituais eram incalculáveis. Portanto, se ele pedisse um pouco de sustento material, que importância teria? A expressão coisas carnais não se refere aqui a qualquer coisa pecaminosa, mas a coisas materiais e terrenas, e foi usada para fazer contraste com as coisas espirituais. O que ele havia semeado era muito melhor do que aquilo que eles esperavam colher. Eles lhes haviam ensinado o caminho para a vida eterna e labutado sinceramente para colocá-los na posse dela. Então, não era exagero esperar, enquanto estavam se entregando a esse trabalho, que recebessem um apoio para as suas próprias vidas temporais. Eles tinham sido agentes pelos quais as maiores bênçãos espirituais haviam sido levadas aos fiéis e não teriam direito tão grande às coisas materiais quanto fosse necessária para a sua subsistência? A resposta a essa pergunta é afirmativa. Claro que teriam direito à ajuda financeira, à ajuda de suprimento para as suas necessidades. Porém, o apóstolo, ele abriu mão dessa ajuda, abriu mão de recursos que o pudesse manter financeiramente, para que não houvesse nenhum empecilho para a proclamação e aceitação do Evangelho. Apesar de Paulo ter, de forma voluntária, aberto mão dessa ajuda, ele diz que alguns dos obreiros têm ajuda, e pode ser que ele esteja falando ali do apóstolo Pedro e de Apolo. O apóstolo abre mão do seu direito para não impedir que os coríntios sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo. Essa palavra no grego, impedimento, significa literalmente uma incisão ou uma violenta ruptura. A palavra representa uma interrupção no curso de uma ação, que nesse caso significa a divulgação do Evangelho de Cristo. Paulo está disposto a passar privações, mas não aceita deixar de ganhar almas para Cristo e de edificar os novos cristãos. Ele sabe que a pregação do Evangelho é muito mais importante do que ganhos financeiros, terrenos. Ele reconhece que o reino de Deus vem em primeiro lugar. Que Deus os abençoe.